Quero ler com vocês dois versículos em 1 de João capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. Diz o seguinte, esse texto: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Na verdade, eu vim esta manhã para compartilhar com vocês, não tanto pensando em uma pregação, e muito menos pensando em um ensino, como a gente costuma fazer de vez em quando, né? Mas bem compartilhar uma reflexão com vocês. Como todos sabem, nós temos estudado a epístola de 1 de João. Nós já terminamos de estudar a epístola de 1 de João. E temos tocado, tem sido extremamente revelador, não somente para vocês, como aquilo que sempre acontece, né? Podemos passar 1000 anos nessa terra estudando a Bíblia e sempre vamos estar recebendo nova revelação da parte do Senhor dentro da palavra. E como diz o apóstolo João aqui no primeiro versículo, 7 diz: o que eu mando para vocês não é um mandamento novo, senão um mandamento antigo. E o mandamento antigo é aquele que vocês ouviram desde o princípio. E o mandamento é esse, aquela palavra que vocês receberam desde o princípio. Esse é o mandamento que diz João. Ele disse, não é um mandamento novo. Então o que eu vou falar com vocês não é novo. Mas ao mesmo tempo, se você ler o versículo 8, João fala: mas eu mando um mandamento novo. Parece meio contraditório isso. Primeiro diz que é um mandamento antigo e depois diz que é um mandamento novo. Entende? E o mandamento novo, outra vez, tem que ver com aquela mesma palavra que é recebida desde o princípio. E João, quando fala isso, evidentemente não está mencionando nada com respeito ao Antigo Testamento. Ele está mencionando a experiência que aquelas pessoas que conformavam a igreja, a quem estava dirigida a palavra naquele momento, a experiência que eles tiveram com Cristo, com a primeira vez que eles ouviram a mensagem do Evangelho, e eles foram tocados por aquela mensagem, eles receberam e foram transformados pelaquela mensagem. Então João estava lembrando eles aquela primeira experiência com o Cristo revelado na vida deles. É o que ele está mencionando aí, ok? Agora, é interessante que o versículo 7 começa dizendo amados. Algumas traduções de vocês dizem amados. Outras traduções aí dizem irmãos. Certo? E pode ser que existam outras traduções que vão dizer amados irmãos. Mas a tradução mais frequente, é irmãos. Eu me lembro que quando nós estudamos este texto, me chamou muita atenção. Deus falou muito forte comigo com respeito a esse versículo especialmente. E talvez de uma forma mais específica a essa expressão, irmãos, que partindo do grego a palavra é adelphoi. Adelphoi é aquilo que se traduz como uma pluralidade da palavra, que nesse caso, irmãos. Porque se fosse singular seria adelphos. Mas como é plural, é adelphoi, que quer dizer irmãos. Quando eu estava preparando o estudo naquele tempo, uma coisa que me chamou muito a atenção é o significado que essa palavra tem, as acepções que ela tem no grego, que entre elas, das acepções que tem, ela fala que aqueles que procedem do mesmo útero. Aqueles que procedem do mesmo útero. É uma das primeiras acepções do adelphoi. Aqueles que procedem do mesmo ventre. Aqueles que procedem da mesma origem. Aqueles que têm a mesma natureza. Olha bem, esse é o significado, as acepções que existem do grego da palavra adelphoi. E é interessante que João, ao escrever isso, ele está utilizando exatamente essa palavra com esses significados. Aquilo me levou a meditar bastante sobre esse significado, essas acepções. E pude ver que podíamos facilmente ter uma aplicação inteiramente natural sobre aquilo. Porque se falamos em termos naturais,
Vocês que nasceram da sua mãe, do seu pai, vocês que têm irmãos como eu tenho irmãs, nós sabemos que realmente é assim. Viemos do mesmo útero, viemos do mesmo ventre, viemos da mesma origem, da mesma natureza, somos do mesmo sangue e nascemos do mesmo pai e da mesma mãe. Agora, eu não preciso convencer a nenhum de vocês que os laços naturais, familiares, consanguíneos, é algo extremamente poderoso. Você sabe disso. É como dizer, quão importante é para você a sua mãe, quão importante é para você seu pai. Quão é importante é para você que é pai, que é mãe, o seu filho. O que você não seria capaz de fazer pelo seu filho? Que laço pode haver entre irmãos naturais, por exemplo? Pode haver, os irmãos às vezes nascem muito diferentes. Nascem muito diferentes, têm uma personalidade diferente, eles têm uma expressão diferente e brigam. Eles têm diferenças fortes, brigam, mas sabe que não importa, eles podem viver 1000 anos sobre a terra. Nunca vai existir um laço mais forte, em termos naturais, que o laço familiar. Vocês sabem disso. O laço de sangue familiar é muito poderoso. Você não precisa convencer a ninguém sobre isso. Deus estabeleceu que isso fosse assim. Então, mas estamos falando isso no contexto do natural, falamos isso no contexto da nossa temporalidade humana, desse curto tempo que nós existimos sobre a face da Terra. Então a pergunta sempre podemos voltar a esta: o que é que um familiar, um irmão, não seria capaz de fazer pelo outro irmão? Por mais diferentes e brigados que eles estejam, por mais problemas que podem existir entre eles. Entende? Sempre a família é o laço mais poderoso nessa temporalidade humana. Ninguém precisa ser convencido disso, eu repito. Ninguém precisa ser convencido disso. Logicamente, pode haver alguns casos raros de situações dramáticas, de situações assim desastrosas, caóticas, que podem surgir na família, que pode desmembrar isso, ou anular esse sentir. Mas sabemos que o normal, dentro da normalidade, da frequência, isso é algo muito poderoso. Certo, seu Pedro? A família. Importante, não é? Nós temos que entender, em primeira instância, de que ainda que seja natural, isto é um desenho de Deus. É algo estabelecido por Deus, assim, ok? Isso parte de Deus. Isso não é... Falamos da naturalidade, mas nós não queremos dizer que isso seja uma coisa espontânea e simplesmente natural, que vem pelo acaso. Não. Deus estabeleceu que seja assim, ok? Então, agora, interessante que João está usando essa figura, essas acepções aqui, não para se referir necessariamente aos laços naturais. Olha bem. Não está fazendo referência aqui aos laços consanguíneos. Ele está fazendo aqui uma referência aos laços no contexto do corpo de Cristo, no contexto da família de Deus. É nesse sentido que está falando João aqui. E é importante entender que ele está falando por revelação, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo isso. Em outras palavras, ele está falando da parte de Deus com respeito a isso. É você membro da família de Deus? Vamos ver, quantos membros da família de Deus temos aqui? Você tem certeza? Tem certeza que é membro da família de Deus? Agora imagina, quando falamos que procede do mesmo útero, que procede do mesmo ventre, da mesma origem, que tem a mesma natureza. Gente, estamos falando aqui, a palavra que ressoa aqui é concepção. Antes que você nascesse da sua mãe, do ventre da sua mãe, antes que eu nascesse do ventre da minha mãe, você não existia. Você não tem passado. Antes que você nascesse, você não tem passado. Você simplesmente não existia. Mas, com certeza, existia na mente de Deus. Queridos, é interessante como esta palavra se aplica aqui no sentido da nossa concepção pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. Que somos concebidos no seio da família de Deus.
Em realidade, o texto João está dizendo, vocês que se converteram a Cristo, vocês que foram renascidos espiritualmente, vocês, seja, não importa de onde você veio, não importa a sua raça, não importa a sua cor, não importa o seu passado, o seu passado não importa. E sabe por que não importa? Porque Deus elimina o seu passado. O seu passado ele não entra dentro da contabilidade de Deus. Ele não entra dentro da contabilidade de Deus. Eu poderia dar exemplos disso para vocês, mas a gente vai voltar nesse ponto, ok? Então, o que João está dizendo, se você, por mais diferente que você seja, pode vir da China, pode vir da Austrália, pode vir de qualquer lado, mas você, se você passou pela cruz do Calvário, significa que você teve que morrer para o que você era, porque o que você era não servia para Deus. Por isso que tinha que morrer com Cristo na cruz. Para que você, aquilo que você era, seja eliminado. Para que dê lugar a uma nova criação. Uma nova criação. Por isso participamos da morte e da ressurreição de Cristo. Esta foi a forma que Deus determinou para que nós fôssemos concebidos na família de Deus. E como é entendido isso na mente de Deus? É que eu e você, meu irmão, minha irmã, nós procedemos do mesmo útero espiritual, se podemos chamá-lo assim. Do mesmo útero espiritual, fomos concebidos do mesmo ventre espiritual. Nós temos a mesma origem. Temos a mesma natureza. Agora, é algo tão poderoso. Poderíamos passar 1000 anos nessa terra, queridos. Jamais vamos entender suficientemente o alcance, a dimensão, o impacto, o poder radiativo do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por que menciono isso? Ninguém que não seja, que seja parte da família de Deus. Ninguém chegou a ser parte da família de Deus se primeiramente não foi tocado, escolhido por Deus, pelo próprio Deus. E uma vez que Deus escolhe, Ele chamou você. E quando Ele chama você é confrontado com a sua realidade frente à santidade, frente ao sacrifício que Cristo fez, morrendo no seu e no meu lugar. E quando você é confrontado, aquilo só resulta numa coisa, quebrantamento e arrependimento de pecados. E no poder e na sabedoria do Espírito Santo, você é levado a uma identificação com Cristo morto naquela cruz, no seu lugar. É o momento que a Escritura, o mandamento de Deus, a obra de Cristo, tudo aquilo que é incompreensível para a mente natural, de repente se transforma em uma revelação poderosa. E os nossos olhos espirituais são abertos e vemos o que realmente, desde o ponto de vista de Deus, o que aconteceu naquela cruz. E a prova, querido, escuta-me muito bem o que eu vou mencionar. A prova de que você foi escolhido por Deus, pessoalmente, é que a sua vida vai ser transformada no momento que você participa da morte e da ressurreição de Cristo. Pela vida da ressurreição, o poder da ressurreição. Aquilo foi executado, queridos, para cumprir todo o propósito que Deus queria executar nessa vida, nesse mundo e na sua vida, na minha vida. O poder suficiente para cumprir tudo o sonho e propósito que Deus tem em relação à família dele que está aqui nessa terra e a família dele que estará eternamente lá no céu. Tudo foi pensado antecipadamente por Deus. E o sacrifício de Cristo, a morte dele, a ressurreição dele, sempre será eternamente suficiente para cumprir tudo aquilo que Deus queria cumprir para a sua própria glória. Na sua vida, na minha vida e para sempre. E a evidência, repito, de que você é escolhido de Deus é que a sua vida foi transformada. Você foi regenerado. Você nasceu de novo, você é nova criação. Isto é, porque isto é impossível que aconteça na vida de uma pessoa simplesmente porque ela quer. Ninguém pode reproduzir isso.
É impossível reproduzir a regeneração e o novo nascimento. Mas esta é a evidência de que Deus sim te chamou a ser parte da sua família. É Deus colocando o seu visto, a sua rúbrica, a sua firma naquilo que está sendo feito na sua vida. A regeneração sua, o novo nascimento. Isso é importante. Queridos, o ser humano jamais poderá experimentar algo mais glorioso do que isso em toda a sua vida. Jamais existirá algo mais poderoso que isso na vida de um ser humano. Chegar ao ponto de ser tocado por Deus e ser evidenciado por meio da sua identificação com a morte e ressurreição, da sua regeneração, do seu novo nascimento e a transformação da sua vida. De trevas à luz, de condenado a salvo, de filho de Satanás a filho de Deus, e co-herdeiro com Cristo da glória eterna. E tendo o testemunho do Espírito Santo dentro de você, confirmando que aquilo é real. E você podendo abrir a Escritura e mostrar para quem quer ver que aquilo que você está experimentando na sua vida, você pode mostrar na Bíblia onde é que acontece isso. É algo poderoso. Então, procedemos do mesmo útero espiritual, procedemos do mesmo ventre, a mesma origem, queridos. E é curioso que se estabelece também um laço de sangue. Me escutou? Se estabelece um laço de sangue ali. Jesus disse, a nova aliança no meu sangue. Nova aliança. A velha aliança estava relacionada com o seu passado. A nova aliança está realizada com o seu presente regenerado. E eu faço uma pergunta para você. Onde está a sua família? Que sangue é mais forte? O sangue do teu pai, da tua mãe? Ou o sangue de Cristo? O sangue do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos terrenais. Vai chegar um momento que aquilo acaba. Aquilo é temporal. Agora, mas estamos falando de algo muito forte. Estamos falando de algo que pode consumir a prioridade máxima da nossa vida aqui. Nossos laços familiares. É tão forte que um pai ou uma mãe seria capaz de dar a vida pelo seu filho. É algo sobrenatural também, é algo tremendo. Mas, queridos, estamos falando de algo superior a isso. Eu acredito seriamente de que nós precisamos revelação sobre isso. Precisamos ter vista espiritual. Necessitamos que o nosso entendimento seja aberto para a compreensão disso. Onde está a sua família? É interessante. Significa que, Álvaro, meu irmão, o laço que eu tenho com você, se o sangue de Cristo passou por você, passou por mim, este é o laço mais poderoso que existe sobre a face da terra. Stephanie, este é o laço mais poderoso que pode existir sobre a face da terra. Isso segundo Deus, não segundo Paulo. Segundo Deus, segundo a Escritura. Queridos, nesses 40 anos de vida missionária, passei de tudo, todo tipo de situações. Todo tipo de situações. Mas sabe quem sempre esteve aí para mim? Essa família, esta família. Sempre. A minha família consanguínea nunca fez nada por mim. Nada. Agora, com isso não quer dizer que eu vou desprezar a minha família. Primeiro porque é um desenho de Deus, a minha família temporal. Não significa que eu vou tirar a responsabilidade minha que eu tenho como cumprir o meu papel como filho para os meus pais, como irmão para as minhas irmãs. De fato, eu posso afirmar categoricamente para você que o único membro da família que vai cumprir fielmente a sua responsabilidade para com o restante da sua família consanguínea é aquele justamente que é membro da família de Deus. Geralmente são os que realmente cumprem com a sua função a cabalidade. Com a sua família natural, é aquele que é membro da família de Deus. Porque os que não são membros da família de Deus, muitas vezes, em realidade, vão se converter num problema e numa carga dentro da família natural. Eu creio que dá para entender, certo?
E isso acontece. Não somente é assim. Se você é membro da família de Deus, se você é filho, você deve ser o melhor filho para os seus pais, que talvez nem cristãos sejam. Se você é pai e é membro da família de Deus, você deve ser pai, o melhor pai para os seus filhos, ainda que seus filhos não sejam membros da família de Deus. Se você é irmão, você deve ser o melhor irmão para os seus irmãos, pelo fato de ser membro da família de Deus, ainda que seus irmãos estão nas trevas, sem Deus e sem Cristo. E sabe, eu estou mencionando algo óbvio, porque, curiosamente, é o que acontece. É o que acontece. É importante entender isso. É interessante também, se nós vemos, por exemplo, alguém pode ler para mim, vamos ler outro texto bíblico, que está em Lucas, capítulo 8. Sabe, não precisa ler, eu vou só mencionar a história para vocês. Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. Jesus estava em um evento, parece que estava num casamento, uma festa, estava num evento lá. E de repente aparece um dos seus discípulos e disse: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, estão buscando você. Os irmãos, porque lembra-se disso, Jesus tinha irmãos e irmãs, ok? Mateus capítulo 13 confirma isso. 12, Paulo. 12? 46 ao 50. Desculpa, capítulo 12 de Mateus, 46 ao 50. do 46 ao 50, afirma que Jesus não somente era filho de Maria e José, mas também tinha irmãos e irmãs consanguíneos. Ainda que muitos tentaram tirar isso da teologia, né? Mas essa é a realidade. Agora Jesus fala, a resposta de Jesus é interessante. Quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Estava Jesus desprezando a Maria e aos seus irmãos? Não. Ele não estava desprezando a sua mãe e os seus irmãos. Ele somente estava colocando as coisas no seu devido lugar. Ele estava afirmando uma coisa, Jesus estava afirmando algo ali, que hoje nós podemos ter consciência disso, de que atenta contra todas as nossas crenças com respeito ao tema da família. Não somente atenta contra aquilo que tem sido, de alguma forma, formateado nas nossas cabeças, nas nossas mentes. Inclusive, sendo parte da família de Deus, hoje temos conflito com isso. Tem muita gente que tem conflito com isso. Tem muita gente que ainda não entende isso que Jesus está dizendo aqui, e que para ele era tão claro, e que ao mesmo tempo era um atentado contra aquilo que era importante para nós. É um atentado que Jesus diz ali, contra aquilo que nós consideramos importante. Exato. Uhum. Não, e é assim, exatamente como você disse, mas existe outra razão mais. Olha bem, os irmãos de Jesus não eram convertidos. Exato. Jesus entrega o cuidado de Maria para João, porque os irmãos consanguíneos de Jesus não eram da luz, não estavam convertidos. Só se converteram depois da ressurreição de Cristo. É interessante. Não é verdade. Então, Jesus, ele maneja certos critérios que são chocantes para nós. Vocês entendem o que eu estou falando, certo? Gente, está dando para entender aí? Pedro, está dando para entender bem? Gente, são critérios que nós manejamos que se chocam com aquilo que Jesus realmente está falando. Entende? Se lembra quando ele era pequeno, 12 anos, estava lá no templo, perdido por 3 dias, de repente busca José e Maria buscam a Jesus, enquanto estavam desesperados por ele, ele falava: oi, eu estava nos assuntos do meu pai. Com 12 anos de idade, o José do lado deve ter sido muito constrangido, não? Jesus, com 12 anos de idade, falou: não, por que estão desesperados? Por que me estão buscando se eu estava ocupado nos assuntos do meu pai?
falando referência a Deus. Então, para ele, parece que sempre foi algo muito nítido, muito claro para Jesus isso. Insisto, queridos, eu sei que isso vai contra, muitas vezes, o nosso critério, o nosso entendimento com respeito a isso. É por isso que precisamos de maior revelação. Mas lembre-se disso. Ainda que entendamos isso, ainda que entendamos que a nossa verdadeira família, é o corpo de Cristo, isso deve se traduzir na prática que, com respeito à nossa família natural, devemos ser a melhor expressão para com a nossa família natural também, como resultado disso. É indiscutível, é inexcusável essa afirmação, ok? É aquela coisa do laço, seu Pedro, aquele laço familiar, né? Que o sangue fala mais alto, né? Tem outro texto, os que estão anotando podem anotar, mas não precisa ler, ok? É um texto conhecido. Está em Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 39. Mateus 10, 34 ao 39. É interessante que o título que aparece nas nossas Bíblias é o seguinte: Jesus causa divisão. Que estranho, né? Jesus causa divisão, seu Pedro. Agora, temos que entender por que Jesus causa divisão. Jesus começa o texto dizendo o seguinte: não pensem que eu vim trazer paz na terra. Olha, o que aconteceu com o discurso do Papa, o discurso de vários pregadores por aí, que Jesus é paz na terra aos homens de boa vontade? Até esse versículo está torcido. Está deturpado esse versículo. Paz na terra aos homens de boa vontade. Esse texto não existe assim. Isso foi deturpado, esse texto. O texto original diz: paz na terra, boa vontade para com os homens. Que é diferente. Que nesse caso é a boa vontade de Deus para com os homens, não a boa vontade do homem para com Deus e para o seu próximo. Em outras palavras, o que eu falava lá no Chile durante muitos anos. Escutem muito bem, prestem muita atenção no que os apóstolos e profetas da nossa geração e o Papa está dizendo. Presta muita atenção no que eles estão dizendo, porque o contrário é o que sai na Bíblia. E geralmente é assim. Tem sido assim, entende? E Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz na terra. Gente, essa questão paz e irmandade entre os homens, isso, queridos, é um discurso muito bonito. Paz e irmandade entre os homens na terra. Esse é um discurso romano, pagão, humanista, procedente da própria poço das trevas. Esse discurso. Sou bonito? Sou inteligente? E extremamente politicamente correto. Mas tem um problema. Procede de Satanás, não procede de Deus, essa declaração. Você acha que Satanás vai se manifestar nessa terra trazendo coisa feia? Ou vai aparecer aqui com chifre vermelho e com rabo e com tridente na mão? Você acha que o diabo vai vir com o livro do satanista para poder falar com a gente hoje? Ele vai vir com a Bíblia. Satanás, ele vai vir e manifestar com a Bíblia. Hã? Exato, ele tentou Jesus com a própria palavra, como disse a Yara. Entende? Ele vai utilizar um cristianismo bonito, mas um cristianismo que atenta e que torce a verdade bíblica e o evangelho. O grande mal, o grande inimigo hoje, o grande inimigo de Deus, seja na sua vida ou diretamente com ele, sabe qual é? A carne. O grande inimigo do homem não é o diabo, é ele mesmo. O grande inimigo de Deus não é o diabo, é o coração rebelde do ser humano. O problema do ser humano não é com Deus, não é com o diabo. Nenhum ser humano tem problema com Satanás, queridos. O problema do ser humano, seja da luz ou das trevas, o problema dele é com Deus. Não é com o diabo. Está tudo invertido.
Está tudo invertido, queridos. Sim, é muito importante para nós, corpo de Cristo, para a igreja, é importante entender que o problema de Deus não é o diabo. O problema de Deus é o homem. O problema do homem não é o diabo, o problema do homem é Deus. É porque Deus é santo. Exato. Entende? Esse é o problema. As pessoas têm que entender que o diabo ele foi derrotado na cruz do Calvário. Mas a arma dele segue sendo a mentira e o engano. E, querido, a sua vida, ou a vida daquele que está nas trevas, vai ser aquilo que ele crê. Aquilo que você crê com respeito a Deus ou com respeito ao diabo, assim você vai viver. Aquilo que você crê que o diabo pode fazer, ele vai fazer. Não significa que ele tem o direito para fazer. Não significa que ele pode fazer. Ele só vai poder fazer se você crê que ele pode fazer, ele vai fazer. É a mesma coisa. Deus não vai atuar se você não crê. Por que Jesus diz: não vim trazer paz na terra? Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês. Jesus não veio trazer paz na terra. Está escrito. Ok? Está escrito e está repetido nos evangelhos isso. Ele disse: eu vim a colocar o homem contra o seu pai. Uau! Vim colocar a mulher, a filha contra a mãe. A nora contra a sogra, o gato contra o cachorro. Vem colocar. Você disse: e os inimigos do homem serão os da sua própria casa, disse. Do que é que Jesus está falando? Sabe o que ele está falando? Conversão. Exatamente. O filho converte, a mãe não converte. Inimigo. Agora, seu Pedro, o assunto é o seguinte. Uma realidade que o ser humano desconhece e prefere seguir desconhecendo, prefere seguir ignorando. A pessoa que está nas trevas sem Cristo, ele é filho do diabo. Ele é habitação de espíritos imundos. A Bíblia afirma isso. A Bíblia afirma isso. Agora, ninguém gosta de falar disso. Nenhum pregador quer falar essas coisas porque são contraproducentes, né? Não é bom negócio falar dessas coisas. Entende? Então ele é habitação de espíritos imundos. Assim éramos nós também. Agora nós somos habitação do Espírito Santo. Agora quem habita dentro de nós é o próprio Cristo. E sabe o problema? As crises entre os seres humanos nesse caso não tem que ver, não é um problema entre pessoas. O apóstolo Paulo disse: a nossa luta não é contra carne nem sangue. O que quer dizer? O seu problema não são as pessoas. São os demônios que estão dentro dela, que não odeiam o Cristo que está dentro de você. Você não sabe e ele não sabe. Você não sabe e ele não sabe. Portanto, você passa perdendo tempo brigando entre vocês. E os demônios andam rindo daquela situação. O problema são um conflito espiritual que nenhuma das pessoas entende. Mas está acontecendo. Então, quando o evangelho chega na vida de uma pessoa, de um filho, de uma mãe ou de um pai, gente, nós temos sabido de tantos casos de mulheres que se convertem a Cristo e começa o inferno dela na casa com o marido. Ou um filho que se converte e começa o inferno na casa com os pais. Aquilo é um conflito espiritual. Porque um está nas trevas, o outro está na luz. E isto não tem nenhuma comunhão, não tem nenhuma relação. Não existe nenhuma possibilidade, de conciliar isto. Isso não vai mudar, mas isso não tira a responsabilidade daquele que está na luz para com seus parentes, com respeito à sua família temporal. A responsabilidade segue aí. E é por isso que Paulo, no momento disse, o apóstolo Paulo disse: enquanto dependa de vós, estejam em paz com todos os homens. O que quer dizer isso? Você e eu temos que estar em paz com todos. Mas você não pode garantir que todos estarão em paz com você. Estamos falando isso no contexto familiar. Entende o que eu estou dizendo, certo? A isso se referia Jesus. É Jesus que está dizendo isso. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. É por isso.
Porque um tem o evangelho, um tem a Cristo morando dentro dele e o outro não. Então aquilo se marca uma separação ali. Existe uma separação, e uma separação que não tem nada a ver com a temporalidade. É uma separação de caráter eterno, queridos. É uma separação de caráter eterno. É por isso que é tão forte, é tão poderoso isso. E ao mesmo tempo tão problemático. Vamos ler um último texto para encaminhar-nos até o final desta reflexão, que termina sendo já uma pregação, na verdade. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Eu preciso que esse alguém leia, por favor, em forma pausada, articulada e forte. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 23. Preciso de uma voz de solteiro, feliz, Solteira? ou solteira feliz também pode ser. Por favor, prestemos atenção. Gente, antes que comece a ler, por favor, antes de começar a ler, presta atenção no texto. Ou, se você está seguindo, leia junto aí, em silêncio. Se você não está lendo, por favor, presta atenção para ouvir bem a leitura. Renata, você lê para a gente, por favor. Possivelmente eu interrompa, tá? Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, de vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais. Olha aí. Fostes resgatados, redimidos de uma maneira de viver vazia, vã, sem sentido, sem valor, sem significado. Foste resgatados de uma vã maneira de viver que herdaram dos seus pais. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro Obrigado. sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, para um amor fraternal não fingido. Cuidai para que ameis uns aos outros ardentemente com o coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que pelo Evangelho é pregada. É muito forte esse texto. João entendia isso, Paulo entendia isso, Pedro entendia isso, Jesus tinha muito claro isso, e os discípulos, os apóstolos, eles receberam e entenderam perfeitamente essa mensagem. Eles entenderam perfeitamente essa mensagem. Eu quero só destacar um elemento mais e concluir esta reflexão para vocês. Nós temos que entender isso. Assim como antes de nascer da sua mãe em forma natural, você não existia. Quando nós nascemos, ou somos regenerados, como nascemos de novo, pela palavra ou pelo evangelho, pela obra, pela intervenção de Cristo em nós, naquele momento, fomos resgatados de uma maneira vã, vazia, sem significado. É tão forte isso, que a nossa vida passada, antes disso, queridos, ela não é considerada por Deus. Sabiam disso? Ela não é considerada por Deus. Deus, a partir daquele momento, Ele nos trata como nova criação. Olha bem, somos nova criação. Criados de novo. Gerados de novo. Concebidos de novo. E Paulo, lá em 2 Coríntios 5,17, disse: de modo que se algum está em Cristo, ele é nova criação.
as coisas velhas passaram. E disse, tudo é feito novo. Me escutaram? Amém. Tudo! Mas e a herança de Adão? Tudo é feito novo. Mas se eu era pecador antes e agora nós seguimos sendo pecadores, tudo! O Paulo errou. Tudo é feito novo. E a partir daquele momento, queridos, você e eu somos tratados, olha bem, entramos na contabilidade de Deus a partir daquele momento. A partir daquele momento para trás, a sua vida ela não é contabilizada por Deus. Sabe quem vai contabilizar a sua vida passada? O diabo. Ele vai usar o seu passado contra você, estando você na luz. E sabe quem mais vai utilizar o seu passado contra você? Os idiotas úteis, os irmãos deslocados, vão usar o seu passado contra você. Romanos 8:1, agora, pois, nenhuma condenação, nenhuma acusação, nenhum juízo mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não admite mais. E Ele trata você como se o seu passado nunca existiu. Em outra palavra, com você naquele momento, Deus volta a estaca zero. Ele volta a estaca zero com você. A gente pode ver isso em termos práticos, sabe? Me faz lembrar uma situação dessas que aparecia de vez em quando lá no Chile, que tínhamos que estar confrontando uma pessoa endemoniada. Apareceu uma vez, a legião apareceu uma vez e falou assim comigo, mas eu conheço o seu passado. Eu falei, se você sabe tanto, deve conhecer também quem eu sou agora. É mais importante. Conhece muito bem o meu passado, com certeza deve conhecer. Estava lá comigo, logicamente. E se sabe tanto, deve saber o meu presente também. Somos nova criatura. Somos nova criaturas. Queridos, quero concluir essa mensagem fazendo essa pergunta novamente. Eu quero pedir você que leve essa pergunta como uma reflexão também para sua mente, em tudo que seja possível, em todo o tempo que seja possível. Onde está a sua família? Onde está sua família? Onde estão as suas prioridades? Onde estão as suas prioridades? É retórica a pergunta. Ok, vamos orar. Eu vou pedir ao Tiago que possa nos dirigir nessa oração. Vamos orar para que Deus possa seguir ministrando as nossas consciências com frente a essa palavra.